Vamos deixar de papo, vamos logo para a primeira questão. Essa primeira questão, deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Ela é uma questão falando da parte de termoquímica. Termoquímica, para quem não sabe, é uma parte da físico-química, né? E a UEMA já cobrou em outras provas a parte de físico-química. Já tem um tempinho, a última questão, creio que foi em 2019, então pode ser que apareça agora uma questão sobre termoquímica, né? E as questões de termoquímica da UEMA trabalha ali com os processos, gráficos, reconhecimento de gráficos termoquímicos, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso hoje, né? Vamos lá. Primeira questão. O fogo a lenha utilizado para a preparação dos alimentos em muitas moradias é considerado um patrimônio cultural, né? E aí nós temos a representação do fogo a lenha, né? Que é para você que acabou de almoçar, né? Uma comida assim feita na panela no fogo a lenha é bom demais, né? Você sabe disso. E aí vamos aqui para o comando da questão, rapidinho. Deixa eu descer aqui, ó. Só um minuto, pronto. Aí fala o seguinte: a queima da lenha corresponde à reação de combustão. Reação de combustão é essa, tá? Que você não pode esquecer o que é uma combustão. Lembra que combustão é um processo de queima, e as queimas, né? Quando a gente fala de combustão, a gente está falando de um processo exotérmico. Professor, não lembro o que é o processo exotérmico. O processo exotérmico é aquele que libera energia. A gente já falou disso. A gente já falou disso em outras aulas, né? São processos que liberam energia, né? Se libera energia, eu posso dizer que a entalpia ou a variação de energia envolvida no processo é menor do que zero. Show de bola? Então vamos lá. A reação de combustão das substâncias presentes em sua composição. Aí ele fala, a reação de combustão é um processo, e aí na letra A já pode descartar, porque ele fala que o processo é endotérmico. Endotérmico é o contrário do exotérmico, né? Ao invés de você liberar, tem um processo que libera, ele absorve energia. Na letra B nós temos exotérmico, sua variação de entalpia, né, que é o ΔH, tem valor maior do que zero. É errado, é menor do que zero. Lembra que a combustão é exotérmica, como a gente começou aí enfatizando, né? Na letra C fala sobre o processo ser endotérmico novamente, já está errado, descarta. Letra D, como todos aí estão falando no comentário, exotérmico, sua variação de entalpia, né, tem valor menor do que zero, né? Perfeito. E na letra E, ele fala que é exotérmico também, só que no finalzinho ele fala que o valor da entalpia é maior do que zero, tá? Então, nós temos aí letra D, alternativa da primeira questão. Lembrando que se a gente for representar no gráfico, tá? Se a gente for representar um gráfico do processo exotérmico, a gente vai representar da seguinte forma. Aqui eu tenho os reagentes, aí vai absorver energia e aí vai liberar, formando o produto. Então esse é o gráfico que representa exatamente o processo exotérmico. A variação de entalpia é negativa, e aí eu posso dizer também que a entalpia final é menor do que a entalpia inicial, tá? HF menor do que HI. Já o endotérmico é o contrário, né? A entalpia final é maior do que a inicial, e aí esse gráfico termina mais acima, né, dos reagentes. Show de bola? Então, para não ter dúvida, reação de combustão é uma reação que já caiu muitas vezes na UEMA, e a parte de termoquímica associada, né? Então, ter só esse cuidado. Show de bola? Beleza? Se tiverem dúvida aí, joga no chat, que a gente está olhando tudo aqui para a gente sanar essas dúvidas, né? Mas se não, a gente vai logo para questão 2, né? Então, primeira questão falando da parte de termoquímica, tá? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Opa. Pronto. Temos aí a segunda questão, tá? Segunda questão aí para vocês. Nessa segunda questão, já vem falando um pouco sobre a parte de eletroquímica, tá? A parte da eletroquímica. Mas vai dar tudo certo, Miss, calma, vai dar tudo certo.
Vamos lá. A entalpia, deixa eu só mudar aqui rapidinho, ó. Vamos lá, vem só para mim. A entalpia, Lucas, é a quantidade de energia envolvida no processo. Quando você tem, por exemplo, um caso da queima, como na combustão, se você passar, por exemplo, vou dar o exemplo do fogão. Se você passar perto do fogão, se ele estiver aceso, você tem uma sensação de quente, né? Você sente ali a proximidade, você sente aquecido, né? Por quê? Está liberando energia. No processo de queima é exatamente isso que acontece. Primeiro, claro, né, toda a reação, o reagente primeiro absorve energia porque tem que quebrar as ligações iniciais. Se não tiver energia para quebrar as ligações iniciais, ela não ocorre. Depois vai chegar no complexo ativado, que é exatamente aquela região, né, que é muito energética da reação. E depois ela tem que perder energia para formar um produto. Só que nessa perda de energia pode ter dois tipos de perdas. Ou ela pode perder a um ponto de que a energia no final possa ser maior do que a que tinha no início, que é o processo endotérmico, ou se perder mais do que tinha no início da reação, o processo é exotérmico. E aí é exatamente o que acontece aí no processo da combustão. A entalpia final menor do que a entalpia inicial. Então, falou de entalpia, está falando de energia envolvida no processo. Beleza? Show de bola? Vamos lá? Para a segunda questão, né? A pilha lítio-iodo foi desenvolvida principalmente para ser usada em marcapassos cardíacos, né? Considerando as seguintes semi-reações envolvidas nessa pilha, né? Pilha que é um processo, né, eletroquímico, tá? Prevê-se que a voltagem fornecida por ela nas condições padrão seja D. Aí ele me dá essas duas informações, né? Ó, as semi-reações do lítio e do iodo e me dá esses potenciais. Lembrando, tá? Isso aí já foi questão da UEMA, que para que a pilha tenha um pleno funcionamento, eu tenho que ter uma diferença de potencial entre as espécies que estão associadas para formar essa pilha. Se não tiver diferença de potencial, ela não funciona, tá? Por isso, até por isso, através desses potenciais, a gente tem aqueles dois polos conhecidos na pilha, né? Nós temos na pilha, ó, pilha. Já falei disso também nas revisões para você que estava aí acompanhando, né? Já falamos do ânodo e já falamos do cátodo, né? Do cátodo, beleza? Ânodo é aquela espécie que oxida e o cátodo é aquela espécie que reduz, certo? Show de bola? Lembrando que a pilha é um processo que envolve uma reação de oxirredução. Uma espécie oxida e uma espécie reduz, tá? Não esqueça disso, beleza? Show de bola? Vamos lá. Como ele quer saber apenas a voltagem da pilha, essa voltagem aqui que ele está falando, ó, essa voltagem aqui, nada mais é do que o que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Lembra que eu falei que as pilhas, para funcionarem, tem que ter diferença de potencial entre as espécies? É exatamente isso que ele está pedindo. Quanto de energia que essa pilha pode gerar? Uma pilha que tem uma associação do lítio com o iodo, tá? Beleza? Vamos lá. Aí, para a gente calcular a DDP, tá? Que tanto ela pede na pilha, você vai pegar o potencial de redução maior, menos, deixa eu ajeitar aqui, menos, pronto, o potencial de redução menor. Professor, mas como é que eu sei que nessa pilha, né, as informações que ela está me dando é exatamente do potencial de redução, né? É só você observar o seguinte, gente. Olha onde eu vou marcar aqui, ó. Você está vendo aqui a posição dos elétrons? Ó, onde eu estou marcando? Os elétrons aqui, onde eu estou marcando, quer dizer que eles estão sendo recebidos pelas espécies, tanto pelo lítio mais quanto pelo I2. Quando ele recebe, tá? Quando ele recebe elétrons, toda vez que uma espécie está recebendo elétrons, adquirindo elétrons, quer dizer que ela está
reduzindo. Então eu posso dizer que esses dois potenciais aqui, ó, são potencial de redução. E o que o potencial de redução fala? O potencial de redução fala sobre a tendência que essa espécie tem a reduzir, tá? E outra coisa, tá? Já foi também tema de algumas opções lá da UEMA, de algumas questões da UEMA, falando sobre, uma espécie, as duas espécies oxidam, as duas espécies reduzem. Não, gente, sempre uma vai oxidar e uma vai reduzir. E a dica é, tá? Para você calcular a DDP, você pega o potencial maior. Quem é o potencial maior? Mais 0,54. Mais 0,54. Menos, que é o menos da fórmula, o potencial menor, que é menos 3,04. Gente, isso aqui, na verdade, é uma soma. É uma soma, tá? Ou seja, esse resultado aqui é mais 0,54 mais 3,4, que dá um total de mais 3,58 volts. Essa é a resposta, letra D. Lembrando também que esse potencial de redução aqui, potencial de redução, essa DDP, né, perdão, essa DDP sendo positiva, quer dizer muita coisa, tá? Inclusive dizendo que o processo é espontâneo, tá? Processo espontâneo que tem a ver com pilhas, tá? Toda vez que o processo for espontâneo, tá falando da pilha. E outra coisa, professor, eu poderia detalhar quem é o cátodo e quem é o ânodo dessa pilha? Posso, olha aqui. Lembre-se, a dica é, quem tem maior potencial de redução, continua reduzindo. E quem tem o menor potencial de redução, faz o contrário. Então, aqui, ó, como ele tem um menor potencial, o lítio, então ele vai oxidar e o iodo que vai reduzir. Então, aí eu já defino quem são meus polos nessa pilha, né? Se o lítio oxida, quer dizer que ele é o ânodo. E se o iodo reduz, ele é o cátodo. Pronto. Se a questão pedisse, né? Ele não está pedindo, mas eu estou falando só para complementar a resposta. Beleza? Só se for uma eletrólise, tá, Lucas? Papilhas não pode dar negativo, é sempre positivo, tá? Sempre positivo, beleza? Não dá negativo. Show? Então temos aí letra D, alternativa da segunda. A questão de eletroquímica, aí uma das apostas também para a parte físico-química, tá? Vamos lá. Então vamos, embora, para não perder tempo. Seguinte, terceira questão é uma questão sobre análise imediata, separação de misturas, tá? Uma das apostas também. E aí, quando fala de separação de misturas, né, nós temos algumas principais, só que a gente vai detalhando aqui ao longo do nosso texto, né? Fala assim, considere uma mistura heterogênea, ó, falou de mistura heterogênea, tá? Eu estou falando de uma mistura que é polifásica, certo? Tem mais de uma fase, você consegue identificar mais de uma fase ali presente, tá? Então lembre-se, quando a mistura é heterogênea, o processo de separação que você deve fazer é heterogêneo, não pode fazer processo homogêneo, tá? Vamos lá. Constituída de acetonas, água, sal, areia, limalha de ferro e óleo. Perfeito. Vamos lá. Essa mistura foi submetida ao seguinte esquema de separação. Aí nós temos aí o esquema, né? E aí, lá no comandozinho da questão, né? Ele fala assim, ó. Com relação às técnicas utilizadas, né? Ou usadas nas operações 1 a 5, assinale a alternativa que contém a sequência correta utilizada na separação dos diferentes componentes da mistura. Beleza. Vamos aqui voltando para o iniciozinho do esquema, né? Daqui a pouco a gente desce. Bom, tá aí o esquema para vocês, né? Primeiro, teve a primeira operação, separou a limalha de ferro. Professor, como é que eu faço para separar componentes com uma limalha de ferro, com componente metálico, dessa mistura heterogênea? Eu posso promover, tá? Eu posso promover uma separação chamada de separação
magnética, tá? Separação magnética, ou também chamado, tá? Em algumas ocasiões, de imantação. Ela consiste em separar materiais que são ferromagnéticos, ou seja, que têm forte atração por ímãs, né? Como ferro, níquel e cobalto. É aquela trinca famosa da química chamada FeNiCO, né? O FeNiCO são os 3 elementos que têm muita atração por ímãs, né? Então, se eu quero separar, por exemplo, a limalha de ferro, que é um elemento que tem muita atração por ímã, eu posso utilizar a separação magnética. Beleza? Vamos lá. Depois, ele tem aí, ele separa a limalha de ferro e fica com água, sal, areia, acetona e óleo, né? E depois, na operação 2, ele já separa a areia, que é um sólido, né? Sólido. Opa, como é que eu separo o sólido de toda essa parte que está líquida, né? Eu posso fazer um simples processo de filtração, tá? É uma filtração que está ocorrendo. E essa filtração, ela se baseia em separar fluido da parte sólida. Como assim fluido, professor? Ela vai separar a parte gasosa da parte sólida ou vai separar a parte líquida da parte sólida. É só você pegar aí o exemplo da areia, né? Ou pegar o exemplo do café, quando você vai fazer o preparo do café. Também o caso do aspirador de pó, né? Que separa a parte da poeira, né? Que é a parte sólida ali dispersa no ar, né? Então, lembra disso. Então, temos aí a filtração na segunda operação. Beleza? Na terceira operação, deixa eu descer aqui com vocês. Show! Na terceira operação, ele já separa o óleo. E lembra que quando a areia foi separada, ficou apenas água. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Ficou água, sal, acetona, né? E óleo. Água líquido, acetona também líquida, óleo líquida e o sal é sólido, só que água e sal tem uma boa solubilidade, né? Então o sal está todo ali solúvel ou dissolvido na água. Então por isso eu não consigo identificar sal na água, né? Porque forma uma mistura homogênea, tá? Vamos lá. Então, ó, como é que eu faço para separar o óleo? Gente, o óleo ele não se mistura com a água e não se mistura com a acetona. Por quê? Porque água e óleo têm polaridades distintas. A água é polar, tá? A água polar, toda vez que você olhar água, lembra que a água é polar, tá? Água polar. E óleo apolar. Então, polar se dissolve em polar, apolar se dissolve em apolar. Acabou. Semelhante dissolve semelhante. Por isso que a água e óleo não se misturam, né? Então, eu posso separar eles, inclusive, por diferença de densidade. Qual é o tipo de separação que eu posso promover aqui? A famosa decantação. Por diferença de densidade e ação da gravidade, eu consigo separar o óleo. Perfeito. Estou acompanhando aí o raciocínio de vocês também, tá? Tá certinho, ó. Perfeito. Decantação, tá? Vamos lá, continuando. Depois que ele separa o óleo, ele pega água e sal e dessa água e sal ele separa a acetona, que é uma parte líquida, tá? Aqui é líquido. Só que a acetona, água e sal, quando eu tenho água mais sal, mais acetona, né, que é aquilo que a gente compra na farmácia facilmente aí, né? Isso aqui é uma mistura homogênea. Agora eu tenho que promover um processo homogêneo para separar a acetona da água e do sal. Qual é esse processo? Ora, eu sei que a acetona é uma fase líquida, né? É líquido. Como é que eu separo um líquido de outro líquido quando a mistura é homogênea? Eu posso promover por diferença de ponto de ebulição, tá? Uma destilação fracionada, tá? O que é uma destilação fracionada? Por diferença de pontos de ebulição, eu consigo separar as fases líquidas dessa mistura homogênea. Fracionada vem de temperatura, né? Cada faixa de temperatura tem uma separação.
Beleza? Que é o que acontece, a gente já falou disso também, na torre de fracionamento do petróleo, né? Quando quer separar as frações do petróleo, a gente faz esse processo de destilação. E o último caso é separar a água do sal, né? Lembrando que esse sal aqui, ele é sólido, ele está dissolvido na água. Como é que eu faço para separar um sólido da parte líquida sendo uma mistura homogênea? Eu promovo uma destilação também. Só que a destilação aqui é o que? Simples, tá? Simples. Show de bola? Diferença. A destilação fracionada é líquido-líquido. Destilação simples, líquido-sólido. Beleza? Então, quando ele pergunta aí quais são os processos que são envolvidos, eu tenho a letra E de equação, né? Para vocês aí, a terceira questão.